Oi. Então, nessa semana eu acabei me atrasando pra poder gravar, pra poder falar e tal. E eu ia falar sobre outro assunto. Só que eu acabei mudando de última hora porque eu não quero que fique incompleto. Eu quero dar todas as informações possíveis nos vídeos. Então, o tema dessa semana vai ficar pra semana que vem ou futuramente quando eu tiver tempo pra poder gravar tudo, ok? Enfim, o tema de hoje é crescer. Desde quando nós somos pequenos, nós temos aquela obrigação de crescer e se tornar alguém na vida. É tanto que uma das primeiras perguntas que a sua professora do prezinho faz é: o que você vai ser quando crescer? E é tão difícil escolher que você começa a pensar em profissões absurdas. Ou então você inventa a sua própria profissão. Mas a mensagem que fica desde quando você é criança é que você tem que escolher uma profissão para poder conseguir ser alguém na vida. E aí você entra na escola e conhece vários coleguinhas e tem os professores e tal. E você sai daquela rotina de papai, mamãe, comer, dormir, brincar, assistir TV, pra começar a estudar todos os dias, a ir pra escola todo dia, a levar uma merenda diferente, a conhecer novos colegas, a usar um caderno, um lápis, uma borracha e se achar foda quando escreve de caneta. Todas essas coisas. E aí você passa por essa fase que é quando você começa a se acostumar com a escola. Você estuda e tal, e aí você vai para o próximo nível. Quando eu falar em níveis, eu tô dividindo por série. Eu considero que nós temos 4 fases no quesito escola. A primeira fase é aquela fase do prezinho, que é o infantil 1, 2, alfabetização. A segunda fase é da primeira série até a 4ª série. A terceira fase é da 5ª série até a 8ª. E a última fase, a mais difícil e a mais complicada, é do 1º ano ao 3º ano. Agora tem uma nova divisão, né? Parece que começa a contar da primeira série da alfabetização. Então não existe a alfabetização, existe 1º ano, 2º, 3º. E o que era primeira série vira 2ª série, tipo isso. Só que na época que eu estudava era assim, 1ª série, 2ª série, e ia indo. Nossa, que papo de velha, cara. E aí você passa pro próximo nível, vai para um colégio maior, conhece vários colegas, professora, e os assuntos começam a complicar, você aprende a multiplicar, a somar com números maiores, aprende aquele negócio de unidade, dezena e centena, e a separar sílaba, coisas mais complexas. Aprende o que é dissílaba, trissílaba e polissílaba, todas essas coisas. Você vai começando a acumular informações. Depois você vai para o próximo nível, que é o ginásio, que é a 5ª série. Esse nível é normalmente o mais esperado desde quando você entra na escola, porque as novidades são um professor para cada matéria, 5 horários diferentes, gente maior, escola maior, um ensino maior, uma coisa muito louca, e você imagina todas aquelas loucuras que tem nos filmes americanos, né? O armário na parede e tal. E aí você chega na escola e vê que não é nada daquilo. Mas o ginásio, eu acho que é uma das épocas mais incríveis que a gente pode ter na nossa vida. Normalmente é quando você tá começando a se encontrar na sociedade, é quando você começa a definir a sua personalidade, é nessa época, nessa pequena fase. E aí as coisas começam a complicar, mesmo tendo professor pra cada horário, é difícil. E quando você tá chegando ali na 6ª, 7ª série, você vê que tá cada vez mais perto de sair da escola. Mesmo sendo uma coisa distante, faltando 5, 6 anos de estudo, você sente que a qualquer momento você vai ter que decidir por alguma coisa. Passa a 7ª série, passa a 8ª, você chega no 1º ano. No 1º ano, as coisas são bem mais intensas. É como se fosse a reta final, como se você estivesse numa corrida durante toda a sua vida para poder chegar ali e ali ser a decisão de toda a corrida. Como se todo o resto fosse apenas um treinamento e ali é a corrida e a decisão final. Como se fossem umas eliminatórias. E aí você chega no 1º ano, começa a ficar confuso, vem profissões na sua cabeça e fica aquela pressão de tipo, você tem que decidir o que você vai ser. Mas você não decide nada, aí passa o 1º ano, 2º, e você chega no 3º e o bicho pega. Quando você chegar no 3º ano, o professor lá na frente vai chegar pra você e vai falar assim: o que você quer fazer da sua vida? Se você for uma pessoa como eu, que fica confusa, indecisa, fica com o pé atrás em relação às grandes decisões, você vai olhar pro professor e vai dizer: puta que pariu! Quando você chega no 3º ano, é quando você tem que decidir, porque é como se você estivesse a alguns metros da linha de chegada. Eu cheguei no 3º ano muito indecisa, muito confusa. E eu tô no 3º ano e ainda tô indecisa e tô confusa. Eu tenho as minhas dúvidas em relação à profissão, em relação à universidade, em relação a se é isso mesmo que eu quero da vida. Tenho dúvidas em relação se eu quero trabalhar, ou se eu quero estudar, ou se eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Eu quero conseguir dinheiro para poder comprar as coisas que eu quero, comprar uma
roupa, um sapato, um lançamento no mercado. Só que eu quero me dedicar aos estudos e ficar livre disso de uma vez por todas. E aí eu tenho um Enem esse ano e eu não tenho certeza pra que eu quero fazer um Enem, pro que eu quero. Porque é como se você decidisse aquilo ali e aquilo ali mudasse toda a sua vida. Como se fosse a última decisão que você pudesse tomar. Mas é claro que você pode se arrepender, pode voltar atrás e pode decidir por outra coisa. Mas você já parou pra pensar em todo o tempo perdido quando você decide por uma coisa errada e insiste naquilo, persiste e dá tudo errado? Então, pensando nisso, eu fico muito confusa em relação ao que fazer da vida. E, meu Deus, é o último ano de escola. Como é o último ano, toda aquela responsabilidade que você tem de eu tenho que ir pra escola, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, tá acabando. Você não vai ter mais essa desculpa de não, eu tô estudando, tal, tô vendo aí. É agora, a hora é agora e você tem que decidir agora. Fica toda essa pressão em cima. Você tem que amadurecer, você tem que crescer, você tem que conseguir um emprego, você tem que construir uma família, tem que morar sozinho, enfim das coisas. E você fica nessa luta contra você mesmo, sem saber exatamente pelo que ou o que decidir. E todos os professores, quando eles entrarem na sala, eles vão falar do Enem, eles vão falar que aquilo ali é uma preparação para você fazer a prova e conseguir passar, e conseguir entrar. Então a pressão fica em cima de você o tempo todo. É aquela nuvenzinha negra na cabeça de eu tô no terceiro ano, eu tenho que fazer a prova do Enem, eu tenho que tirar uma pontuação e eu tenho que entrar numa universidade. Tá, beleza. Mas você vai entrar numa universidade de quê? É aquilo que você quer pra sua vida? É aquilo que você quer cursar? É essa profissão que você quer? E eu fico no meio de tudo isso, levando bancada de todo lado, de eu quero trabalhar, mas eu tenho que estudar. Eu quero ser alguém na vida, mas eu tenho medo de escolher errado. Eu quero ter a chance de escolher errado, mas eu tenho medo de perder tempo. Mas a mensagem que eu quero deixar a todos vocês que estão terminando, estão chegando aí na reta final, que tá começando agora, enfim, ou que já decidiu por uma coisa, mas se arrependeu, é que calma, paciência, as coisas se ajeitam. É o que eu falo pra mim todos os dias. Calma, tenha paciência, pensa com calma, reflete, pensa, dá uma estudada naquilo, dá uma olhada se realmente é aquilo. Porque essa coisa de você ter que ser alguém é importante sim, mas às vezes você fica tão focado nisso que esquece de você mesmo. A responsabilidade que você tem é de ter uma profissão, de ter um emprego. Você fica tão ligado naquela coisa de eu tenho que ter dinheiro pra poder me sustentar, pra poder ajudar minha família, que você esquece do seu bem-estar. Você esquece que você tem que estar bem pra poder fazer alguma coisa direito. Você não consegue fazer uma coisa 100% quando você tá triste, quando você tá mal. A não ser escrever, porque eu acho que todo mundo escreve, compõe quando tá mal, né? Quando tá lá na sarjeta. Mas enfim, normalmente você precisa estar bem com o que você tá fazendo. Você precisa ter certeza que é aquilo que você quer. Olha, Pipo, aparece no vídeo como um gato normal pela primeira vez. Esse é o Pipo. Ele é tudo menos um gato normal, tá vendo? Psicótico. O que eu tenho pra dizer pra vocês é se acalmem. As coisas vão se ajeitar, você vai se encontrar como pessoa no mundo, você vai encontrar o seu lugar. Nós só temos que ter um pouco de paciência pra entender o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer. E a pergunta que eu vou deixar pra vocês é o que vocês querem ser quando crescer. Se isso que você escolheu é o que você quer pra sua vida. Se as decisões que você tá tomando estão colaborando pro seu futuro. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição, tá? Vocês não deixem de assistir, é importante. Vou deixar um vídeo motivacional pra vocês, porque é muito importante vocês verem isso. E é bom vocês irem atrás dos sonhos de vocês e do que é importante pra vocês, tá? Então, obrigada a todos e é só. Psicótico. Sai. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é... Olha lá, Pipo.